Fala galera, beleza? Meu nome é Caio Costa e hoje eu vim falar sobre a grande dor do empresário brasileiro. Na verdade, a grande dor do brasileiro, a gente não tem educação financeira, a gente não cresce sabendo lidar com dinheiro. E a gente sabe o tanto de problema que isso traz, o tanto de frustração, o tanto de gente deprimida, de famílias destruídas ou de sonhos não realizados por isso, por falta de dinheiro ou por não saber lidar com dinheiro. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar sobre qualificação. Busque realmente conhecimento na área, busque entender. Antes de delegar para alguém, para uma empresa, uma consultoria ou para algum especialista, é muito importante que você entenda e você saiba lidar com isso, saiba lidar com o dinheiro. É muito importante você ser bom naquilo antes mesmo de delegar. E o segundo ponto que eu quero falar agora, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais difícil de você seguir, mas talvez seja também o mais importante. Eu mesmo já fiz lá atrás, já misturei muito a minha conta pessoal com a conta da empresa, as minhas contas, as minhas despesas, era tudo misturado, e quando você mistura isso, você não tem análise, você não tem gestão financeira de fato. Existe até um conceito dentro da contabilidade que é um princípio, que é o princípio da entidade. Você não deve jamais misturar pessoa física com pessoa jurídica. São duas entidades diferentes. E é muito importante você separar isso antes de seguir até os próximos passos. E o próximo passo é precificação. Eu quero te ensinar a precificar o seu produto. Você tem que saber calcular o custo do seu produto. Não é só aquilo que você vê, Muitas vezes a gente vê um hambúrguer, a gente vê carne, queijo e alface. Não é só aquilo. Tem embalagem, tem custo fixo, tem funcionário, tem um monte de coisa. Você tem que entender o custo realmente, não só do seu produto, como da sua empresa, para poder precificar. Quando você não entende sobre CMV, quando você não entende sobre os números por trás do seu negócio, você acaba errando na precificação. E quando você erra para menos, você leva prejuízo. Quando você erra para mais, você acaba não vendendo, se você não tem o posicionamento para aquilo. Então muito cuidado, saiba precificar, que é um dos grandes motivos das empresas quebrarem também, tá? Porque você precifica errado, você acaba levando prejuízo, não vê aquilo e vira uma bola de neve. Eu, quando comecei a Pump, eu achava que vender mais barato que os concorrentes era uma estratégia inteligente. Não é inteligente você basear a sua empresa apenas em preço, muito cuidado. O próximo ponto que eu quero te falar é o quarto ponto, que é sobre precificação com base na concorrência. Não adianta também você entender todos os custos do seu negócio se você não entende o mercado que você está inserido. Muitas vezes você pode vender mais caro se você esquecer só os seus custos, porque seus concorrentes estão se posicionando diferente ou eles estão vendendo mais caro que você. Então preste atenção nisso. Porque o que acontece? Se você calcula o seu preço só no seu custo, muitas vezes você deixa dinheiro na mesa, você deixa de ganhar dinheiro porque você não está estudando a concorrência. E na prática, eu mesmo como empresário mais experiente, eu faço isso hoje. É muito mais importante você olhar a sua concorrência do que você precificar com o seu custo. Claro que tem que precificar pelo custo. Se você não precificar pelo custo, você quebra, tá? Precifique pelo custo, mas entenda a concorrência. Não deixe dinheiro na mesa. E o quinto ponto agora é sobre planejamento de receita e despesa. Tudo aquilo que você gasta e tudo aquilo que você ganha. Claro que quando a gente fala de planejamento dessas receitas e despesas, a gente tem que falar que você tem que focar em aumentar suas receitas, mas muito empresário esquece, tá? Em diminuir suas despesas. Tem até um grande executivo brasileiro aí, que ele fala que custo é igual unha, Você tem que cortar sempre. Então quando você aumenta a sua entrada e diminui a sua saída, você começa a ter mais lucro, Isso é lógico. E junto com esse ponto que eu acabei de falar de planejamento de receita e despesa, vem um conceito muito importante, que é o sexto ponto que eu quero te falar, que é fluxo de caixa. É um nome bem complicado, muita gente não sabe o que é, mas nada mais é do que as entradas e saídas que acontecem diariamente na sua empresa. Vou te dar um exemplo bem prático aqui. Já imaginou você amanhã ter que pagar 10 mil, ter obrigações de 10 mil, mas só ter 5 mil para receber? Isso acontece muito. Você tem que ter um controle do fluxo de caixa para passar por esses momentos mais complicados. E o que muita gente não sabe e muita gente se engana, muita gente acha que o que quebra empresa é prejuízo, mas não é prejuízo. O que quebra empresa é fluxo de caixa ou falta de. Quando você tem obrigação a pagar, mas você não tem entrada suficiente, você quebra. E eu vou te dar um exemplo aqui. Muita gente não entende que fluxo de caixa não tem nada a ver com prejuízo e lucro, Mas tem empresa que dá lucro, mas que quebra. Por quê? Porque ela não tem dinheiro disponível
não tem liquidez daquele dinheiro. O que acontece? Se você vende no cartão, por exemplo, hoje em dia todo mundo vende em 12 vezes, em 10 vezes, você vende em 12 vezes, mas você tem que pagar o seu fornecedor em 30, 60, 90 dias, o que acontece? Você fica 9 meses descolado. O seu fluxo de caixa fica descolado 9 meses. Como que você vai pagar esses 9 meses? Fluxo de caixa. Você precisa ter dinheiro. Você tem que injetar sempre dinheiro. E quando você tem essa injeção de dinheiro, explica o que eu te falei. Empresa que dá prejuízo, mas tem um fluxo de caixa ok, porque sempre tem gente colocando grana e a empresa não quebra, tá? Esse é um ponto muito importante. 7º ponto, vamos lá. Quando a gente fala de estoque, quem trabalha com estoque, no meu caso é uma dor muito grande que eu tenho, porque a Pump Suplementos é uma empresa que tem produtos muito caros, meu ticket médio é muito alto. E o que isso acontece? Para eu repor aquele estoque, eu gasto muita grana. Se eu compro errado, já fiz muito isso, já comprei mais de 100 mil em um mês e no outro mês ficou difícil para pagar essa conta, né? Porque estoque nada mais é do que dinheiro parado. E você tem que ter muito cuidado com isso, porque dinheiro parado é problema. A dica que eu te dou é: compre sempre o mínimo possível, para você não perder venda, mas também para não sobrar. Essa é a grande dica. Uma dica mais prática ainda: compre mais vezes em valores menores. Trabalhe com esse cenário mais curto que você consegue não deixar dinheiro parado. Eu sei que é complicado. Na Pump eu tenho mais de 2.500 produtos, 2.500 variedades, SKUs. Então é muito complicado você fazer essa gestão, mas tem como, tá? No açaí é mais tranquilo porque a gente trabalha mais ou menos com uma semana só de estoque. Então não é um problema tão grande, mas gerencie seu estoque. 8º ponto, como a gente fala de gestão financeira, a gente fala de dinheiro, a gente fala de sonho, a gente fala de objetivo. Eu quero te falar de definição de metas, do tanto que é importante você ter essa visão de meta e você recompensar todo o seu time para que todo mundo trabalhe em busca desse resultado. Quando você tem meta, você tem objetivo, você realiza seus sonhos, o seu negócio cresce, você começa a ver sua marca em vários lugares, você realiza seus sonhos pessoais também, os sonhos da sua família. Então é muito importante você ter meta. Não adianta você ter uma gestão financeira, mas você ficar só apagando incêndio, você ficar pensando no final do mês só em pagar aquelas contas e nada mais. Não, não. Quando você tem gestão financeira, você tem que pensar além, você tem que ter meta. 9º ponto, onde muito empresário erra, que é contrair empréstimo. Muitas vezes é muito confortável quando você está em uma situação ruim, você contrair um empréstimo, você criar uma obrigação. E quando eu falo em criar obrigação, quando a gente fala de gestão financeira, é muito complicado, porque vira custo fixo e a gente tem que fugir de custo fixo, tá? Porque aquilo você tem que pagar todo mês. Então pegue o empréstimo só se realmente for necessário. E o principal, se você tiver certeza do que você está fazendo. Não tome nenhuma decisão precipitada. Às vezes o negócio está dando prejuízo e o empresário faz o quê? Ao invés de saber que está dando prejuízo, muitas vezes ele nem sabe. É muito mais fácil ele ir no banco e pegar um dinheiro e colocar dentro. Você só está aumentando o seu problema. Muito cuidado com o empréstimo, tá? Diferente de agora, que teve uma linha de crédito chamada Pronamp no meio da pandemia, que foi uma taxa de juros muito baixa. Então, se você tem gestão financeira e você sabe tomar boas decisões, você vai fazer render aquele dinheiro. Aí sim vale a pena. Então, empréstimo é uma parte que você tem que ter muita sensibilidade para não tomar a decisão errada. E o 10º ponto, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para mim, porque eu tenho empresa de contabilidade, mas é fundamental você ter uma empresa, um contador de confiança, um contador que realmente saiba o que está fazendo. Você vai deixar de perder muito dinheiro pagando imposto que não deve ou deixando de atrasar algumas obrigações acessórias. Não deixe de investir nisso, de ter uma contabilidade responsável para que o seu negócio não fique refém dela. Eu espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu demorei 10 anos para entender tudo isso que eu estou falando. É esquisito, né? 10 anos para falar aqui alguns minutos. Mas se você ficou com alguma dúvida, esse é um conteúdo bem denso mesmo, manda aqui embaixo, eu faço questão de responder. Comenta aqui, já segue meu Instagram, vou deixar aqui na tela também. Se inscreve no meu canal, dá um like nesse vídeo e tudo isso. Pode ter certeza que vem muito conteúdo bom pela frente, beleza? Até mais!